A paz de Cristo a todos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou gravando esse vídeo hoje porque eu recebi mais uma mensagem. Dessa vez foi do pastor Werly Rodrigues. Esse aqui, pastor Werly, esse moreno aqui bonito aqui. Para quem não sabe, eu já fui a Deus e Amor, né? Uma das piores momentos da minha vida, mas já fui dessa, não sei se pode chamar igreja, né? Mas já fui de lá, foi a minha segunda igreja. E o pastor Werly, ele era de lá. Graças a Deus ele também saiu de lá, não frequenta mais, não é mais pastor de lá. Hoje se encontra na Assembleia de Deus usando o Rei. E é um pastor ao qual eu tenho muito carinho, muita afinidade, porque ele foi o meu segundo pastor, né, há muitos anos atrás, assim que eu era um novo convertido. Então eu tenho muito carinho, apreço por ele. E ele sempre está me acompanhando nas redes sociais. E ele veio me fazer uma pergunta, se isso procede, né? A pergunta que ele me fez foi sobre João 20, versículo 7, aquela passagem quando Jesus ele ressuscita. Então o lenço que estava no rosto dele é dobrado, Jesus dobra e deixa ele separado dos demais panos, né? E anda circulando na internet que Cristo ele fez isso para se cumprir uma tradição antiga, né? Uma tradição hebraica de que o amo e o Senhor e o seu Senhor, que quando o amo ele dobrava aquele lenço, quer dizer que ele ia voltar para terminar a refeição. E quando ele amassava aquele lenço, quer dizer que ele já tinha terminado a refeição. Ou seja, Jesus dobrou aquele lenço, fazendo alusão a essa tradição, querendo dizer que ele voltaria. Então, essa tradição, ela existe sim ou não? A gente vai conferir agora depois da vinheta. Então, pessoal, essa tradição, né, essa suposta tradição, ela vai dizer mais ou menos o seguinte: o lenço dobrado tem a ver com o amo e o servo, e todo menino judeu conhecia a tradição. Quando o servo colocava a mesa de jantar para o seu amo, ele buscava ter a certeza de que fazia exatamente da maneira que o seu amo queria. A mesa era colocada perfeitamente e o servo esperava fora da visão do amo até que ele terminasse a refeição. Quando o amo terminava a refeição, ele se levantava, limpava os dedos, a boca e a barba, e deixava o seu lenço embolado sobre a mesa. Naquele tempo, o lenço embolado queria dizer: eu terminei. Se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo não ousaria a tocar a mesa, porque o lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. Então a interpretação de João 20, versículo 7 seria essa, que Jesus ele dobrou aquele lenço porque ele iria voltar, fazendo alusão a esse relato. Então, essa tradição, será que ela existe? Eu já tinha ouvido falar disso há muito tempo atrás, sobre essa suposta tradição. Só que até então não me chamou tanta atenção, por ser uma coisa tão fútil, boba, eu deixei para lá. Quando o pastor Werly, aproveitando que eu ia deixar um abraço para ele, veio até mim, né? Então eu fui me reciclar, né? E eu vi que tem muitos blogs de pastores ensinando isso. Não é pouco não, é muitos blogs de pastores falando sobre isso. E dava essa ilustração para interpretar João 20, versículo 7. Então o que acontece? Segundo o site Truth and Fiction, que quer dizer verdade ou ficção, ele é um site que se dedica, quando levanta algum rumor na internet, então esse site ele se dedica em buscar a veracidade daquele rumor, se ele procede ou não. Então eles fizeram um levantamento e viram que não existe nenhum indício, nenhum estudo bíblico que sustentasse essa tese. Inclusive eles foram atrás de um rabino, esse rabino é um rabino judeu ortodoxo, e eles mostraram esse artigo para esse rabino, para saber se realmente procede ou não essa tradição. E segundo ele, esse rabino disse que nem sequer ouviu falar que havia essa tradição entre o povo judeu. E olha que o rabino é um rabino judeu e ortodoxo ainda por cima. Segundo a professora Ayla, do Fórum Cates,
que é um fórum dedicado ao ensino das escrituras, ao estudo das escrituras dentro do seu contexto original. E ela trabalha com professores de história da religião, com judeus ortodoxos, e também trabalha com teólogos. E ela afirmou, quando isso chegou até o conhecimento dela, ela afirmou que não existe nenhuma tradição judaica que sustente tal pensamento. Ela falou que desconhece essa tradição. Existem vários documentos de cultura e tradição judaica, inúmeros. Todavia, eu só vou citar 4 que, para mim, eles são os principais documentos da tradição judaica. O primeiro, é claro, que é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros, da Bíblia, escritos por Moisés, também conhecido por Torá. O segundo é Flávio Joséfo, que ele foi um historiador judeu do século I. O terceiro é o Talmud, é um documento judaico do século I também. E o quarto é o Mishnah, que é um documento judaico datado do final do século II, quase no século III. E nenhum desses documentos, sustenta tal tradição, que existia tal tradição dentro da cultura hebraica, dentro da cultura judaica. Não existe nenhum relato histórico que sustente tal afirmação. Inclusive, o Mishnah, ele dá um relato que dentro da cultura judaica, dentro da tradição judaica, os judeus, eles tinham que quando eles iam almoçar, antes da refeição, eles tinham que abençoar o vinho, abençoar a refeição e lavar as suas mãos. E após lavar as suas mãos, deviam secar com o lenço. É o único relato de lenço que nós vemos dentro da cultura judaica. Não existe tal afirmação dentro de nenhum contexto judaico falando de tal tradição hebraica. Essa tradição que surgiu na internet, não existe nenhum comentarista bíblico, seja veterotestamentário, seja neotestamentário, não existe nenhum relato na patrística. E olha que a patrística são os mais próximos, são os primeiros comentaristas do Novo Testamento, e não existe nenhum relato dentro da patrística. A patrística, ela vai do século I até o século VII, não existe nenhum relato na patrística afirmando tal tradição. Nenhum comentarista bíblico fala sobre isso. Mais uma vez, segundo o site Truth of Fiction, Verdades e Mentiras, quando eles buscaram a origem, eles viram que antes de 2007, não havia nenhum indício, nenhuma história sobre isso. Ou seja, isso é um boato que começou em 2007. Alguém deve ter lido essa passagem, né? Criou uma história na sua cabeça e lançou isso como uma verdade. Às vezes não foi nem a intenção da pessoa lançar isso para enganar, mas às vezes ela queria apenas fazer uma ilustração, mas alguém foi e pegou isso como uma verdade, né? Então isso é um boato que surgiu em 2007. Inclusive, em 2016, o padre Christian Schacker, não sei pronunciar muito bem, ele escreve em sua obra Histórias e Parábolas para a Família. E ele pega essa história e lança no livro. Quando ele vai fazer o comentário de João 20, versículo 7, ele joga essa história, isso em 2016. Só que ele não cita a fonte disso, ele apenas diz que é uma tradição hebraica, não cita a fonte, simplesmente porque não existe, né? Gente, eu canso de falar isso aqui no canal, canso de falar nas minhas redes sociais. Se você não me segue no Facebook, me segue lá, Edu Moura. Também tenho um grupo chamado Cristianismo Primitivo, e eu canso de falar isso. Gente, internet é terra de ninguém. Muita gente pega artigos de internet, não buscam a veracidade dos fatos e ensinam aquilo como uma verdade. Ensinam aquilo como algo absoluto, que realmente aquilo é uma interpretação. Gente, internet é terra de ninguém. Antes de você pegar um artigo de internet, procura saber se aquilo procede. Antes de você pegar aquele artigo da internet e ensinar aquilo, seja em algum seminário, seja em pregação, busque a veracidade para saber se aquilo realmente procede. Busque por fontes históricas para ver se realmente aquilo tem fundamento.
Há inúmeros comentários sobre João 20, versículo 7. Existem inúmeras Bíblias de estudo. Eu mesmo eu tenho várias, tanto em físico como em PDF. E eu não achei nenhum comentarista falar sobre isso. Nenhum exegeta, nenhum hermeneuta vai usar essa tradição, essa suposta tradição, como uma interpretação de João 20, versículo 7. Para mim, na minha concepção, o comentário mais coerente vem de um erudito do século XIX, que é Burton Johnson. O que acontece? Ele vai relatar, em seu comentário bíblico, ele vai comentar que Jesus, ele dobrou aquele pano, aquele lenço, para dizer que o seu corpo não foi roubado, e sim que ele ressuscitou. Por quê? Porque se o corpo dele fosse roubado, então os panos, o lenço, seria deixado de qualquer maneira. Então não só ele faz esse comentário, mas há inúmeros comentaristas que também fazem esse mesmo comentário. Só que eu estou citando ele porque ele foi um dos primeiros a citar, fazer esses comentários. Existem vários antes dele, né? Então, respondendo a pergunta do irmão e respondendo a mais alguém que tem essa dúvida, não existe nenhum indício histórico sobre essa suposta tradição. Isso é uma fábula, é um boato que surgiu na internet em meados de 2007. Muitos pastores estão ensinando isso nos seus blogs, pessoal. Pelo amor de Deus, apaga isso enquanto dá tempo. Eu vi, quando eu fui pesquisar na internet, eu vi em vários blogs de pastores. Pastor, você tem uma enorme influência sobre o povo. Vocês têm influência sobre o povo. Tudo que vocês falam, por vocês serem pastores, o povo leigo, ele vai absorver. Entendeu? Porque vocês têm peso. Então, antes de vocês pegar um artigo na internet, procurem a procedência. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, que vou vindo com mais conteúdos aí pra gente vir desenrolando, tá bom? Graça e paz a todos.